Bom, como você sabe, terça-feira é dia do nosso quadro Cinematógrafo, que hoje fala da antiga cumplicidade entre cinema e literatura. O que é melhor, o livro ou o filme? Essa ingrata pergunta vira e mexe aparece pelas críticas cinematográficas e acaba sendo injusta com as duas vertentes artísticas. O cinematógrafo de hoje invade o universo das adaptações não para buscar uma resposta, mas para analisar o que é uma boa e uma má adaptação. Toda vez que se olha para uma obra fílmica, se olha para um filme com os olhos no texto literário, ou seja, esperando que todos os elementos, todas as questões de linguagem do texto literário vão estar transpostos, você faz uma exigência ao texto fílmico que não é a exigência dele. Um livro que teve a sua primeira adaptação em 1922 foi o clássico do terror Drácula, de Bram Stoker. Como não teve os direitos autorais cedidos pela viúva do escritor, o cineasta alemão Friedrich Murnau se viu obrigado a mudar o nome de alguns personagens e até o título de seu filme, que se imortalizou como Nosferatu. O livro de Bram Stoker teve várias outras adaptações. Destaque para o clássico de 1931 com Bela Lugosi e para o filme de Francis Ford Coppola, talvez a mais fiel obra baseada no livro do escritor britânico. Welcome to my home. And it's really of your own will and leave some of the happiness you bring. Count Dracula? I am Drácula. A forma que a gente poderia pensar mais comum de adaptação fílmica é a transcriação. As adaptações cinematográficas mais bem resolvidas parecem se encaixar nesse conceito. Elas recriam com a sua linguagem o texto literário sem ter necessariamente que se ater às limitações da linguagem literária. Conhecido como um autor de obras de terror, Stephen King talvez seja o escritor americano mais adaptado para o cinema. Nem é preciso forçar a mente para lembrar alguns títulos baseados na obra dele: Carrie a Estranha, Louca Obsessão, O Iluminado. Até aí tudo bem. O que impressiona são algumas obras que fogem totalmente da pecha de terror. Não se lembra? Conta Comigo, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. Hey, we all need friends in here. I could be a friend to you. Ele constrói personagens complexos, personagens interessantes, que participam de histórias de mistério, estão fazendo parte de histórias de suspense, que, ao mesmo tempo, são um gênero que agrada bastante, e os personagens dão margem para grandes atuações no cinema, dão margem para construções muito interessantes. Se a gente lembrar, por exemplo, do Iluminado, do Stanley Kubrick, um filme de 1981, uma grande atuação marcante até do Jack Nicholson, porque é um personagem interessante. I dreamed that I killed you and Danny. But I didn't just kill you. I cut you up into little pieces. Não sei se você sabe, mas a maior bilheteria do cinema brasileiro é uma adaptação literária, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Baseado na obra de Jorge Amado, o filme foi visto por mais de 12 milhões de pessoas. De lá para cá, é claro que muitas outras obras literárias foram adaptadas pelo nosso cinema. Mas de que forma a produção brasileira lida com as adaptações? Você tem uma certa tradição no cinema brasileiro, não necessariamente recente, mas que tem ganhado muita força nos últimos anos com a Globo Filmes, com a parceria com a televisão, que fazem adaptações mais ou menos ao estilo de Hollywood. Para ao contrário, você tem diretores, em especial diretores jovens, que parecem ter uma outra relação com a literatura. Um dos mais talentosos cineastas brasileiros da nova geração, o premiado Beto Brant, também tem recorrido aos autores literários para realizar seus filmes. Ele é parceiro de um escritor, Marçal Aquino, que tem adaptado os romances do Marçal Aquino em roteiros escritos pelo próprio Marçal, numa relação um pouco diferente com o texto literário. Uma relação que não busca fidelidade, que não busca um texto conhecido para dar credibilidade ao filme. Ele vai a textos, às vezes, desconhecidos, mas textos que têm uma força literária, uma força dramática interessante, e traz esses textos para o cinema de modo a
construiu uma linguagem muito particular. Tá tudo aqui? Tá sim. Quando se olha para a literatura com vistas no cinema ou se olha para o cinema com vistas na literatura, você está esquecendo a potencialidade, as características particulares e a liberdade típica do cinema. E o contrário também, a liberdade, as potencialidades típicas da literatura. São meios, digamos, intraduzíveis, mas que podem ser relacionados, podem ser transcriados sem prejuízo e, ao contrário, uma arte potencializando a outra. Mais um cinematógrafo vai chegando ao final. Como não poderia deixar de ser, minha dica de hoje é uma adaptação. Gabriela Cravo e Canela. O filme, dirigido por Bruno Barreto, traz no elenco Sônia Braga e o feliniano Marcello Mastroianni. Um grande abraço, até semana que vem e vida longa ao cinema. Manhã bem cedinho na mata, o sol derramou seu carinho, um brilho na folha da jaca. Pensei em rever meu benzinho, Gabriela.